Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira E aqui é José Câmara. e está no ar mais uma edição do podcast Papo dos Intérpretes. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, o Renan Breiner. Ele é ativista de transformação de pessoas e empresas, um líder entusiasta de mudanças, humanista por princípio e impulsionador de brilho nos olhos. Além disso, ele é escritor e retrainer. A gente participou, teve o prazer de participar do treinamento dele de comunicadores e encantadores, de oratória e comunicação, e é o tema de hoje. A gente já quero botar logo uma bola em jogo aí. Queria que você contasse um pouco de como surgiu essa paixão na área de comunicação e de falar bem, assim, a parte de oratória. Massa. Primeiro eu agradeço bastante o convite de estar aqui na Academia de Titãs. É sempre bom conversar com comunicadores, conversar com pessoas que também são apaixonadas e acreditam no que eu falo. E a minha paixão por comunicação, a minha ideia da comunicação fazendo parte da minha missão de vida, ela começa lá atrás, na infância e na adolescência, quando eu tinha uma certa dificuldade em fazer amigos. E nesse momento os livros foram meus melhores amigos, foram minhas melhores companhias. Então eu era aquele garotinho que lia coisas estranhas, né? Na faculdade eu era o cara que estava lendo Heidegger, eu estava lendo Platão, E aí eu me apaixonei nesse momento pela filosofia analítica, lembro muito bem. E aí foi nessa hora que eu disse, poxa, a comunicação move o mundo. Há quem diga que são as ideias que movimentam o mundo, né? As ideias movem o mundo, seja criativo, tenha uma ideia, mas eu acredito o seguinte, ideia boa é aquela que aposta em vida. Ideia boa que pode ser colocada no mundo da vida, em prática. E eu desconheço outra forma de colocar o pensamento para fora, a não ser pela comunicação. Porque um pensamento sem comunicar, sem estar comunicado, ele é perdido, ele é vazio, ele não gera nada. Então é através da linguagem, é através da comunicação que eu consigo impactar, transformar, juntar, fazer diferença no mundo. Isso aí, inclusive aí me lembrou um pouco do livro lá do Dale Carnegie, que como influenciar pessoas, encantar pessoas, falar em público, um dos primeiros livros, um cara que foi o prepulsor aí, acho que dos primeiros ali a falar da oratória, da técnica, mais conhecidamente para o mundo. Né? Não foi o primeiro, mas no mundo moderno ele foi o propulsor aí, considerado o precursor. E aí ele fala muito sobre essa questão de você se conectar emocionalmente com o seu público, né? A importância da comunicação, e até os treinamentos deles eram feitos para grandes executivos, e mostrando que você ganhava mais dinheiro, exatamente isso, se comunicando melhor e se conectando emocionalmente com as pessoas. Esse é o princípio básico, eu acho, da comunicação. Né? É tudo essa questão da conexão com o outro. Hoje, todos nós aqui sabemos que nós não somos uma ilha. A gente vive e convive com outras pessoas. E vocês que trabalham na área empresarial, via da área empresarial, como eu trabalho também, a gente sabe que o nosso resultado, da equipe, qualquer nível hierárquico que nós estejamos, depende das pessoas. Depende do trabalho de outras pessoas. A gente até conversou sobre isso quando eu vim aqui, né? A dificuldade da gente ser aquele cara que levanta a bandeira sozinho. A gente não consegue, a gente precisa movimentar as pessoas. Então, se o meu resultado depende do outro, o meu resultado, portanto, depende da minha relação com o outro. E a qualidade da minha relação com o outro é uma consequência direta da qualidade da minha comunicação com o outro. Então, é entender de gente, a tratar a gente, como se fosse gente. E aí você começou essa parte de liderar, né? E a gente tem uma dificuldade que é conseguir transmitir bem a mensagem para o receptor. Então, nós como comunicadores temos um trabalho ârduo de você passar a mensagem mais limpa e objetiva para que o seu receptador entenda o que você quer transmitir e que assim, principalmente no âmbito empresarial, você consiga alcançar resultados. Então, é bem interessante essa parte que você pontua aí sobre você liderar, comunicar bem, se expressar bem com seus colegas de trabalho e até subordinados. Total. Uma das lições lá do treinamento que vocês participaram, como comunicadores, é que a responsabilidade da comunicação pertence a quem? Ao comunicador. Sim, né? sim. Então, você falou uma coisa, fulaninho não entendeu, levou a mal, ficou com raivinha, culpa sua que não soube se expressar direito. Né? Ah, mas você entendeu muito mal o que eu queria dizer. Ah, mas você me interpretou errado. Não. Culpa sua que não soube que a mensagem seja transmitida de uma maneira a ser compreendível. Você, de fato... E aí o Guimarães
acho que é Guimarães Rosa que fala, não, o Mário Quintana fala assim, é um absurdo a luta que a gente tem que travar com as palavras para obrigar as palavras a dizer o que a gente quer dizer. Não, mas e aí é uma questão interessante, porque cada pessoa pode interpretar de formas diferentes, e aí cabe ao comunicador saber como uma pessoa se porta, que tipo de pessoa você está comunicando para poder transformar a mensagem de acordo com o que ela entenda. E não simplesmente replicar uma informação como se você, que está comunicando, o comunicador, fosse entender aquilo. Né? As pessoas partem desse princípio de não se colocar no lugar do outro. Assim, o que eu penso é isso, então isso deveria ser a verdade. E aí quando fala para uma pessoa que tem uma visão diferente, ela não interpreta bem, porque a interpretação dela é diferente da sua. E esse ato, essa lacuna de entendimento da mensagem, do que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu realmente digo, o que você ouviu, o que você acha que entendeu, tem um abismo. Né? E isso numa relação tete a tete, pessoalmente, isso é até fácil de entender. Imagine você num palco com 200 pessoas assistindo. E hoje o mundo está sempre tentando tirar do contexto aquela sua mensagem, né? Então é sempre bom deixar bem amarrado o que você está dizendo, sempre ter o início, meio e fazer uma conclusão, porque sempre o pessoal pega uma parte e coloca em outro contexto que não tem nada a ver, e acontece muito esse ruído, e até começa as famosas guerras de um contra o outro, né? Fake news, né? Isso, fake news. Isso. O jornalismo vive disso, né? O jornalismo vive de notícias de você chamar atenção, notícias que sejam polêmicas, e aí você precisa, assim, os péssimos jornalistas, não é nem todos, né? Mas aqueles jornalistas que vivem disso, eles realmente cortam e colocam de uma maneira mal interpretada o que alguém falou, que a pessoa chama atenção. Se atenta muito ao título da notícia e não esquece de ler a notícia, né? Sim. E eu diria que não é nem uma questão só da comunicação de mídia, ou de comunicação de massa, né? Mas essa escuta seletiva, esse fragmento de informações, ele é uma característica do inconsciente da gente. Né? Quando a gente vai falar sobre... existe um mundo externo ao indivíduo e um mundo interno, né? Então, eu interajo com esse mundo externo através dos meus sentidos. Eu enxergo esse mundo, eu pego desse mundo, eu ouço esse mundo, eu sinto o cheiro desse mundo, não é isso? E a nossa capacidade cognitiva ela é limitada. Tanto é que tem algumas coisas que a gente não, algumas luzes que a gente não percebe, alguns sons que a gente não ouve, né? E algumas coisas que a gente sai vivendo e simplesmente passa batido. Porque o nosso inconsciente ele é seletivo, tá? E aí o que é que está importante nesse sentido aí, com relação, eu falo uma coisa e pegou um pontinho daquilo que eu falei e gerou um escafacel danado com relação a isso. É porque as nossas crenças, os nossos valores e as nossas verdades também servem como esse filtro seletivo. Então, se eu acredito, por exemplo, que ninguém presta atenção quando eu estou falando, às vezes que eu fui ouvido vão passar despercebidas. Porque eu tenho esse filtro de certeza. Eu já ia até perguntar sobre os filtros da comunicação. Total. Esse filtro de certeza faz com que eu realmente não perceba. Eu realmente não percebo. E aí a gente, como palestrante, fala muito de um tema chamado abertura de filtro. É trazer para a consciência aquilo que as pessoas não estão vendo ainda. Né? Então lá, você todo dia faz um roteiro para sua casa. E você nunca percebeu que na sua rua tem uma casa toda laranja. Uma laranja bem forte, assim. Eu posso dizer aqui, até aqui, né? No próprio escritório. Aconteceu isso com vocês? Depois de quase 4 meses eu percebi que existia um segundo andar, uma segunda escada aqui. Nossa, tá vendo? Uma vez vem para dentro do seu sistema. O que acontece nos outros dias? Aí você já... Parece que só tem a escada, né? Você já colocou aquilo na cabeça e ela fica ali focada. Acabou. Outro exemplo interessante. Você quer comprar um carro. Quando você sai na rua, parece que só tem esse carro na rua, né? Então, os seus desejos também servem como filtros perceptíveis. Então, são 3 formas de trazer conhecimento, assim, de internalizar informações do mundo externo. Através de generalização, através de omissão, que é isso que a gente está falando, através de distorção. É a famosa minha versão da história. Isso. É o olhar seletivo, né? Eu estava recentemente com minha esposa grávida, e quando eu saía de casa eu só via mulheres grávidas. Tá vendo? E aí passou-se o tempo e hoje eu nem observo mais. É sempre nossa visão, o ser humano é sempre enviesado para esses assuntos da vida, sempre buscando algo relacionado a ele para confirmar o que ele acredita, né? Totalmente, totalmente. E falando em confirmar o que ele acredita, eu conto uma história, não sei se eu contei na turma de vocês, acredito que sim.
é contada em um dos primeiros livros de programação neurolinguística do mundo, chamado A Estrutura da Magia. E lá nessa história ele conta a história de um terapeuta que acreditava que determinado padrão de comportamento existia em pessoas que sonhavam com peixe. Não sei porquê. Ele acreditava que a pessoa que sonha com peixe, ela apresenta determinado comportamento. Aí, certo dia, chegou uma pessoa no consultório do cara, apresentando o comportamento típico de alguém que sonharia com peixe, na visão dele. Ele olhou para o sujeito e perguntou o quê? Você já sonhou com peixe? Doutor, não, nunca sonhei não. Você tem certeza? Tenho. Me diga aí, qual foi o sonho que você mais lembra, mais marcante dos últimos dias? Eu estava numa rua e estava chovendo. Estava chovendo? Tava. Tinha poça no chão? Tinha. Não tinha peixe, não? Doutor. Pensando bem. Pensando bem. Eu acho meio difícil. Não tinha não, peixe não. Nessa poça no chão não tinha peixe não. Eu acho que eu não sonhei com peixe. Não fale mais. Me diga mais. Que detalhes tinham mais nesse sonho? Nas laterais da rua tinham restaurantes. Restaurantes e bares. Nesses restaurantes, tinha algum cardápio que servia peixe? Sim, doutor. Eu acho que não. Mas veja bem, é razoável pelo menos um dos restaurantes dessa rua tenha pelo menos um prato com peixe? É sim. Tá vendo? Sou eu com peixe. É caricato, parece caricato, mas o que é isso que a gente faz com nossas crenças? É o viés da confirmação. É o viés da confirmação. Você só aceita quando alguém lhe dá a resposta que você quer ouvir. Você pede diversas opiniões e a pessoa que não concorda com você fala, você não sabe nada. Aí pergunta ao próximo especialista e não sabe nada. Quando ele concorda com você fala, tá vendo? Esse cara sabe das coisas. Isso que ele tá falando, tá certo. E às vezes nem precisa dizer, eu preciso entender o que você disse, confirmando o que eu acho. Acho isso. Distorcendo não necessariamente eu ouvi de fato o que eu quero ouvir, mas desde que eu acho que você ensina o outro, tá tudo lindo, tá tudo certo. Eu queria perguntar também, Renan, questão quais são as características que você acha que são importantes de um bom comunicador, de uma pessoa que tem uma boa oratória. Tem algum tipo de característica que você acha que seja comum para essas pessoas? Cara, eu tenho muita, acho que crítica com relação a esses formatos, ou esses pré-requisitos. E eu acho que a maior característica de qualquer ser humano, qualquer comunicador, é a autenticidade. É a cara limpa e a alma exposta. Eu acho que você tem um jeitinho que merece ser respeitado, inclusive por você mesmo. E a comunicação é tão mais eficiente, tão mais impactante quanto próximo dessa essência. Quanto mais fiel àquilo que você é. Então, é um dos primeiros conceitos que a gente trabalha lá no treinamento, que é o poder da vulnerabilidade. Então, nada mais corajoso do que um ser humano vulnerável. Na minha ideia é isso. Só apontando, eu acho que assim, pelo menos uma característica que eu vejo em comum dos grandes oradores, grandes comunicadores, acho que é entusiasmo. Eu nunca vi uma pessoa, um bom comunicador, que não tivesse um entusiasmo gigantesco naquilo que ele está falando. Ele não consegue, a pessoa que não tem entusiasmo, eu acho que ela não consegue passar exatamente a mensagem que ele queria passar. Talvez ele até passe, mas ele não consiga encantar as pessoas, tocar as pessoas, porque ele simplesmente está naquela coisa monótona, fria, só replicando alguma coisa. Isso é fantástico. Eu chamo isso de dissonância cognitiva, né? Sim, dissonância. Essa fratura na coerência entre o que eu estou dizendo, o que o meu corpo está falando, ou o meu tom de voz está sugerindo ao inconsciente. Quem está ouvindo é muito interessante. Porque eu podia chegar aqui, né, e com essa feição assim dizer, muito boa tarde, é realmente um prazer enorme estar aqui com esse pessoal que eu gosto muito de estar com eles. Né? Então, essa fratura na coerência entre o discurso, o conteúdo da mensagem e a forma como a mensagem está sendo passada, ela de fato indispõe as pessoas. Vive no mundo, todo mundo correndo para lá e para cá, no ritmo hipnótico aí, rodando, né? Esse padrão sem perceber as coisas, só pagando conta, correndo contra o tempo, e ainda nada vai parar nesse mundo fragmentado de várias informações que vem o tempo todo. O que vai parar para te ouvir? O que vai justificar alguém parar para dar play no teu vídeo? Nem você, acredito que não está falando, e vou perder meu tempo com você, por quê? E é interessante aí como você coloca a pessoa ser autêntica na hora de se comunicar, e às vezes os oradores
comunicam algo e fazem algo totalmente diferente daquilo que eles transmitem, né? É uma demagogia desacelerada, então não adianta um líder falar que tem que respeitar o próximo e quando está no ambiente de trabalho começa a julgar e criticar na frente de todos o colaborador subordinado a ele. Então a gente vê muito isso no ambiente corporativo, de sempre ter alguém dizendo, vamos motivar a equipe aqui para ser uma pessoa ética, ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa que acredita nos princípios da empresa, e quando o líder, a pessoa que está à frente falando sobre tudo isso, ela esquece de realmente fazer o exemplo. Para mim, nada mais contagiante do que o exemplo. Então, mais uma vez, ninguém é burro, né? As pessoas não são burras. Então, o discurso ele pode até gerar por si só uma certa empolgação, mas é o exemplo mesmo que vai confirmar e vai consolidar essa coerência. Porque quando há essa fratura na coerência, por um lado, abala a fidelização das pessoas a mim, e aí se for para a empresa que tem a fidelização dos funcionários, a adesão dos funcionários à empresa, e por outro lado prejudica a minha imagem. E abala até a confiança também. Confiança. Que eu acho que é um fator importante para uma pessoa que está falando, pegar a confiança, para você se portar quando está fazendo uma apresentação para várias pessoas, você necessita de confiança para falar. Total. Tem vezes que, para eu ganhar essa confiança do público, às vezes eu espero de 1 hora da apresentação, é só para ganhar essa confiança. Não foi ainda, aí eu fico ali. Trouxe para mim, gerou essa sintonia, gerou essa confiança, beleza. Agora a gente pode partir para outros assuntos. E esse colapso da confiança é até uma característica desse mundo digital. Vocês estão muito no digital, vocês sabem disso, né? É mais colaborativo, é mais democrático, é mais acessível, ao mesmo tempo também que é menos seguro, porque a quantidade de fraudes e crimes cibernéticos, né? Então aí esse movimento da LGPD e tudo mais, aumentou também. Né? Então, tem também muita coisa boa acontecendo, mas tem também muito golpe sendo aplicado. Então, aumenta também a desconfiança nas pessoas. Então, não é só o que está sendo dito, mas quem está dando a mensagem. Esse cara merece esse respeito, esse cara merece essa confiança. E, mais uma vez, esse comunicador que tem a responsabilidade de passar, transmitir e conquistar essa confiança do público. Está falando bem aí sobre confiança e tudo mais. Ele tem outro lado da moeda que é a questão de medo, principalmente quem está começando a se comunicar, buscando um papel de visibilidade. Como você daria de conselho para essas pessoas que estão entrando nesse caminho de discursar, buscar aparecer um pouco mais, seja ele na internet, seja ele no ambiente de trabalho, seja ele na igreja, no colégio, e você acha que passou um pouco por isso também, quando era mais jovem? Foi mesmo. Bem, esse tema do medo é um tema interessante. Eu estava vendo algumas pesquisas em relação a isso, e alguns rankings desses maiores medos da humanidade. Uma pesquisa sobre o ser humano, não tem sexo, cor, etnia, país, não, sobre o ser humano. Os maiores medos da humanidade. E o medo de falar em público, ele aparece muitas vezes maior do que o medo da morte. Isso é um dado interessante, um dado sério. E dentro da sala de treinamento, dentro da minha experiência com treinamento comportamental, eu vejo muitas facetas desse mesmo medo de falar em público. Então eu vejo que às vezes esse medo está atrelado ao medo da desconexão, ao medo da reprovação, o medo do julgamento, o medo do eu não ser forte, inteligente, bonito, ágil o suficiente, o medo de eu não ser o suficiente, o medo de eu não dar conta. Tá? Então, a primeira dica que eu digo assim, com relação a esse medo é, primeiro, será que o medo é realmente de falar? Porque em casa tu fala pra caramba, com teus amigos tu é uma matraca, tu não cala a boca. E aí chega numa reunião de trabalho, tu não consegue expor a tua opinião porque tu tem medo de falar em público. Será mesmo esse medo de falar? Ou é o medo do julgamento? Ou é o medo da minha opinião não ser forte o suficiente? É o medo de eu não ser bem entendido, o medo de não ser aceito, não ser aprovado. Né? Porque a gente não só vive, a gente vive e convive, a gente precisa dessa conexão, busca essa conexão com o outro. E eu lembro de Freud, né, que vai falar lá atrás, do nascimento, a gente busca o amor da nossa mãe, a gente se apaixona pela nossa mãe, e sente um certo ciúme pelo pai, no caso dos homens, né? Então a gente está sempre buscando
viver esse amor pelo outro e a vida inteira busca essa conexão com o outro. Então, às vezes, o medo da desconexão é o real medo por trás do medo de falar em público. E, biologicamente falando, o medo serve para quê? Proteção. Proteção, né? Então, talvez inteligência emocional com relação ao medo seja eu entender esse medo aqui que se apresenta e que me trava, ele está me protegendo do quê? Ou ele está me limitando? E do que também? Eu não tenho dúvidas alguma que o medo é muito útil. Principalmente se eu estiver num prédio de 100 andares e queira pular. Esse medo, de fato, ele vai me proteger. Mas o medo que me impede de vir aqui, sentar aqui com vocês e dizer minha opinião sobre as perguntas que vocês fazem, ele está me protegendo do quê? Ou ele está me limitando do que também? É interessante aí que nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de imaginar cenários diversos sem sair do lugar. Então a gente fica, se eu falar em público, a pessoa vai me julgar e vai contra a minha opinião, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí começa uma tempestade de coisas e você nem do lugar saiu. Então, o medo pode ser traduzido como aquele pesadelo que nunca aconteceu, né? Porque você, até você bloquear esse medo, até você conseguir superar o medo, na verdade, esse medo, ele só existia na sua cabeça. Ou existiu em alguma história, em algum momento da minha vida, né, que gerou um registro inconsciente, um trauma, né, por um significado que eu dei àquela situação ali, e aí toda vez que eu me vejo na iminência de reviver aquilo, eu me protejo, o medo aparece, certo? Então, ele pode ser criado, projetado, como se não fala, mas ele pode fazer parte da minha vida. E muitas vezes numa memória que eu não tenho consciência sobre ela. Tá muito lá atrás, foi naquele dia que eu estava lá pequenininho, que eu não entendi o que a professorinha disse, levantei a mão e o colega riu, pronto, então a professora fez, não, agora não me deu atenção, e aquilo gerou um significado, teve uma emoção agregada àquilo, e com cabeça de criança, com mente de criança, com ouvido de criança, foi o que eu consegui entender daquela situação, e eu disse, poxa, não vale a pena. Não vale a pena me expor. Entendeu? E existem até situações que acontecem e você não sabe o porquê que ocasionou aquilo, né? Então, possa ser que a gente esteja sendo travado por um hábito que a gente tem e a gente nem consegue identificar de forma nenhuma, até não só no momento, acho que fase da criança, mas também na adolescência, que a gente pega muito os hábitos dos nossos pais, né? A pessoa ser mais próxima que a gente convive. Aí é um tema chamado padrão de comportamento. Né? Isso. Vai para outro podcast, né? Eu Já dá para um outro Vocês têm mais podcast sobre 5 isso. horas aí pra gente conversar sobre isso. Mas em tese, é falar que a gente vive fatos, em razão desses fatos a gente dá alguma interpretação para esses fatos, né? Isso é bom, ruim, frio, quente, justo, injusto, necessário, desnecessário, tudo julgamentos que a gente dá. Em razão desse julgamento, pode virar uma certeza minha, uma crença sobre eu, sobre o outro, sobre o mundo, né? Eu sou assim, ou então eu não sou capaz de, ou isso não é para mim, né? Essas crenças são verdades. E essa crença vai justificar, embasar e dar sustentação a um comportamento. Em razão dessa minha certeza que eu vou agir. E aí o que acontece? A gente tem acesso consciente ao comportamento, ao fato. Peguei esse dado e trouxe ele para cá. Eu tenho acesso a ele. Mas o significado que está por trás desse fato, às vezes eu não tenho. E é por isso que você falou agora. Tem coisas que eu faço e nem sei por que eu faço. É justamente por causa disso. Eu queria voltar agora para a parte da comunicação, da oratória. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão de, na apresentação, a questão de informações, trazer informações novas, experiências, como a pessoa consegue trazer esse tipo de informação e como é que ela pode ser benéfica a quem está ouvindo. Isso é uma coisa interessante, porque é o que eu chamo de estratégias de evidência. Você tem uma mensagem, você quer que essa mensagem chegue no universo de pessoas. Esse universo de pessoas pode ser 2 ouvintes, pode ser 2.000, pode ser 200, pode ser 20. Mas eu quero que essa mensagem chegue nessas pessoas. E são pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, com idades diferentes, que vieram de lugares diferentes, vieram um dia diferente, então com a cabeça pensando em coisas diferentes. Então, o máximo que eu consegui fazer para que essa mesma mensagem seja traduzida
para a realidade dessas pessoas melhor. Então, é abusar nos exemplos diferentes. Então, se eu conheço o meu público, se é um público corporativo, traz para o corporativo, traz para a relação liderança. Isso aqui, o que tem a ver com o que a gente está falando? É isso aqui. Aí, traz para o mundo concreto. Uma outra coisa que eu gosto muito é a experiência. Levanta, vamos sentir um conceito. Sentiram um conceito? Legal. Não é nada melhor do que a própria experiência. Eu falo aqui, o inconsciente não faz a distinção entre o real e o imaginário. Fecha o olho aí, vamos fazer agora. Vamos experimentar. Aí o sujeito viveu, pronto, trouxe para o meu sistema, trouxe para o meu mapa. Certo? Então, sai um pouco da teoria, né? Se eu trouxer a experiência, eu concretizo. Se eu der exemplos para dentro do mundo daquela pessoa, eu também concretizo. Eu chego num nível de especificidade da mensagem muito grande. Porque a gente tende a se comunicar de forma muito inespecífica. A gente tende a se comunicar de forma muito inespecífica. E o desafio de chegar à comunicação com eficiência é trazer para o real, trazer para o próximo de quem está ouvindo. Então, uma das formas são esses exemplos, demonstrações, fazer uma demonstração. Ela fala sobre um produto, demonstra ele no palco. Demonstra aquela coisa. Trazer uma pessoa que é autoridade no assunto. Não sou eu que estou falando, não, é o professor de Harvard. Então, são várias estratégias que você pode trazer para concretizar, para dar especificidade à mensagem. Então, a parte mais cativante dessas apresentações ficou na parte das emoções, né? Eu queria que tu falasse alguma coisa sobre isso, o que é que você acha que realmente concorda, não concorda, como funciona? Concordo no gênero, número e grau. Despertar e trazer o público para sentir emoção é sempre melhor, porque você está indo para a comunicação do inconsciente. Né? Então você está indo lá direto no sistema límbico. E aí essas coisas, a emoção não pede licença. A emoção vem. A emoção não bate a porta. Ei, posso vir alegria agora? Você sente alegria. Você é tomado por ela. Né? Eu falei aqui, você sorriu. Isso. A mensagem chegou em você, porque eu despertei em você uma emoção. Então, quando eu experimento pela emoção o outro, melhor. E é por isso que eu denomino o meu treinamento de comunicadores encantadores. O que encanta é a emoção. É a comunicação pela emoção. Quando eu desperto isso. E a outra questão da lógica, do dado, da pesquisa, isso aí são critérios racionais. Então, tem um conceito na programação neurolinguística que se chama critérios e valores. Você já ouviu falar nisso? Não. Critérios e valores. O que são isso? Critérios são os valores que eu utilizo para decidir, para agir ou não agir. E vai com base em tudo da minha vida. Tudo que eu faço obedece a critérios. Tem critérios que eu tenho consciência, que eu sei exatamente dizer, eu gosto de carro com 4 portas. Eu gosto de carro confortável. Tem gente que fala, não, eu gosto de carro durão, meu Jeep alto, para trilha, não sei o que. Critério. Então eu vou fazer as coisas com relação a esse critério. E a maioria dos critérios são inconscientes, a gente não tem consciência sobre isso. Mas se você prestar atenção, você tem um estilo de roupa que você sempre compra, você tem os amigos que você sempre anda, você tem um carro que você sempre repete. Isso tem a ver com o seu critério. O critério que você vai utilizar, o valor pessoal, que é importante para mim, que eu utilizo para decidir se aquilo é bom ou não, se é útil ou não, se eu faço ou não faço. Então, numa relação plateia-palestrante, eu posso tentar identificar, através do briefing, do estudo, do preparo com relação à minha palestra, à minha plateia, quais são os critérios que movem aquelas pessoas. Então, falar para especialistas do assunto é diferente para falar para leigos. O especialista não vai querer que você fale do beabá, porque ele já sabe. Talvez seja um critério para ele, uma linguagem mais rebuscada, com coisa mais diferente do que ele já sabe, pulando os conceitos básicos, já fala o conceito sem explicar, é critério para o público. Né? Você está num congresso científico, traz ciência, traz dado, é critério daquele público. É um valor de decisão para aquelas pessoas. Então, critérios e valores é exatamente isso. Arrebato pela emoção, mas a emoção também ela vai embora. Pela inconsciente, ela é um processo, né, neuroassociativo, ela gerou a emoção, acabou, volta para o meu consciente. E aí ficar só na emoção, fica aquele orador que eu chamo de animador do papel, né? Vai, pula, grita, dá soco. E fica só nisso. E o que tá na moda, né? Essa questão de você ter uma palestra motivacional. E aí é animador do papel, né? O pessoal fica dançando, pulando. E o pessoal fica viciado nisso porque você se anima, né? Você se sente animado, você sai de lá entusiasmado, quer colocar aquilo em prática, mas depois de 2, 3 dias você acaba voltando à rotina. Horas. Normal.
horas. Pois é, e aí você vai procurar outra palestra dessa porque você se sentiu bem, então é como uma droga, né? E muitas vezes se faz uma catarse nisso, né? O método da catarse é justamente de colocar para fora, de expressar uma energia psíquica. Né? Freud criou esse método catártico com relação à fala, eu desabafar, eu sentar para alguém e falar. E aí eu me sinto mais leve, sempre quando acontece isso, né? Mas existem outras formas de catarse, né? Tem, não sei se você já viu essas técnicas de pessoas que tá com estresse quebra-prato, já viram isso? Faz luta, né, dá uma porrada, saco de pancadas. Então essa energia do corpo, porque corpo e mente formam um sistema único, eu posso até sufocar a minha emoção, mas a minha mente se comunica com o meu corpo e essa emoção sufocada, ela se reflete aqui numa toxina que eu libero no meu fígado, nos meus ombros que ficam com tensão muscular, com aquela enxaqueca que não vai embora. Então, se corpo e mente formam um sistema único, movimentos que eu faço com o meu corpo liberar, também libera a minha energia psicoemocional. Então, é uma catarse, às vezes. Por isso que eu preciso mais. Porque eu vou acumulando, né? Eu vou acumulando. Aí libera, acumula de novo, libera aí. Isso é uma verdadeira aula, né? Correndo aqui. Que é isso. Então, é uma troca. Então, eu queria agradecer primeiro aqui, Renan. Obrigado pela aula, por estar aqui com a gente. Está sempre mostrando pontos de vista bem interessantes com relação à comunicação. Eu acredito que os ouvintes aí devem estar bem satisfeitos, aprenderam muito. Pelo menos a gente aqui, eu tenho certeza que eu e Zé, a gente aprendeu muito aqui escutando você. Não só aqui, no seu curso também foi muito importante para a gente. E eu queria que tu deixasse aí alguma mensagem final e depois falasse também um pouco do teu curso e aonde as pessoas podem encontrar mais conteúdos que você passa para as pessoas, como é que eles podem te encontrar. Massa, muito bom. Eu agradeço também o convite. Assim como vocês, eu também sou um entusiasta da educação, que acredito na educação. E a minha mensagem final vem de uma reflexão que eu aprendi lendo Martin Heidegger. Martin Heidegger tem um livro chamado A Caminho da Linguagem. E ele fala assim, que a palavra é a casa do ser. A palavra é a morada do ser. Não há nada que seja onde a palavra faltar. Que viagem do caramba. Mas aí a criança vem e fala, papai, o que é isso aqui? Ele faz, isso aqui é um cubo mágico. Pronto, agora eu sei o que é, porque tem nome. É a partir da palavra que eu dou que o ser passa a ser real, existente. Então, quem é o Rafael? O Rafael, ele é o Rafael por causa do nome Rafael. Eu me identifico, me conheço como identidade através do meu nome. Então, a palavra é o que dá a cor. A comunicação é o que anima. É o que dá casinha para o ser. Então, a ciência fala assim, um animal que nunca foi visto é uma espécie não catalogada. Porque ela não tem nome. Ela não tem palavra que a defina. Então, a minha mensagem final é essa. A linguagem, a palavra, é a casa onde habita o ser. Fui! Tchau! Até mais.